Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede nesta noite de poder estar aqui mais uma vez, de poder me colocar à frente deste instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Eu dou glória a Deus, eu exalto a Deus, eu bendigo a Deus por esse dia, pela vida, pela saúde, pela segurança, por tudo quanto Ele tem me dado a gozar e a desfrutar até aqui. Louvo a Deus pela vida da minha filha, sempre. Dou graças a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido maravilhoso para conosco, tem nos proporcionado da sua graça, que tem nos motivado e nos estimulado a permanecermos de pé na sua presença. Eu louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez ministrar a sua santa palavra. Para mim é de muita alegria quando me posiciono aqui para falar a palavra de Deus. Ela arde em meu coração está cheio da palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade vos convidar ao livro de Atos. Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar-vos a ler comigo no capítulo 5. Livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, capítulo 5, os versículos que estaremos lendo, versículo 3 ao versículo 11, que nos diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós
vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero dar um tema a esta mensagem desta noite. E o tema que eu quero dar a esta mensagem é: a mentira nas igrejas. A mentira nas igrejas. Esse é o tema que eu quero dar a esta mensagem. Nós estamos vivendo numa época de mentiras, aonde mentir é algo normal, algo natural. E uma reportagem há uns anos atrás, mas eu nunca me esqueci dessa reportagem, dizia que é impossível viver sem mentir. E que a mentira fazia parte do nosso cotidiano. Esta era a matéria, capa de uma revista. Eu nunca me esqueci dessa matéria. Mas nós estamos vivendo numa época da mentira, aonde se mente com a maior naturalidade, como que se isso fosse normal. A mentira está realmente como parte na vida de muitas pessoas. Que as pessoas vivem mentindo. São ensinadas a mentir. É nos negócios, é na vida a dois, é nas relações. Em todos os segmentos se estão mentindo. Mas a mentira, ela é do diabo. A mentira, ela é do diabo. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então todos que mentem são filhos do diabo. Trazem em si a característica do seu pai, que é o diabo.
A palavra de Deus diz que nós temos que falar a verdade uns com os outros. Jesus diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna, é procedência do diabo. O nosso falar, o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Se é sim, não pode ser não. Se é não, não pode ser sim. Nós temos que falar e sustentar o que nós falamos. Ainda que com isso venhamos a ter prejuízo. Porque Deus diz na sua palavra, no Salmo 115, que bem-aventurado, ou melhor, no Salmo 15, 115 não, no Salmo 15, diz que bem-aventurado é o homem, e esse é o que habitará no céu. Aquele que, jurando, mesmo que ele tenha dano, não muda. Salmo 15, no verso 4. É uma das qualidades daqueles que vão morar no céu, que vão habitar no tabernáculo do Senhor e morar no monte do Senhor. É aquele que o seu falar é sim, sim, ou não, não. E ainda que ele jure, mas ele percebe que o que ele falou sim, ele terá prejuízo, ele sustenta. Ele não muda. Isso é falar a verdade. Isso é ser verdadeiro. Se você vai vender um carro para alguém e você dá a sua palavra, você dá a sua palavra que vai vender aquele carro para aquela pessoa por 10 mil reais, já acertou, já fez negócio. A pessoa já está certo para no dia tal ele ir buscar o carro. Mas nesse percurso, até chegar o dia da pessoa ir buscar o carro, você percebe pela tabela que você vendeu o carro muito abaixo da tabela e que alguém se ofereceu a te pagar 12 mil no carro. Você não pode mudar. Você sabe que vai ter danos, mas a sua palavra tem que permanecer. A sua palavra tem que ser honrada. Você já tratou, já acordou que o carro já estava vendido por 10 mil e ficou certo o dia e a hora da pessoa vir trazer o dinheiro e levar o carro. Mas alguém chegou e disse para você que está bem abaixo da tabela, que você pegaria 12 mil nesse carro, e aquela pessoa até te ofereceu os 12 mil.
Você não pode mudar. Você tem que sustentar. Não, eu já tratei, já dei a minha palavra, que era 10 mil, a pessoa vai vir me trazer o dinheiro. E por mais que o amigo insista para que você desfaça o negócio, você tem que manter a sua palavra. Se és crente, temente a Deus, e és daqueles que vão habitar no céu, você não pode mudar. Eu vou ter prejuízo? Vai. Mas você precisa honrar a sua palavra. Você fez um juramento debaixo do céu e Deus foi testemunha do teu dizer sim, sim. Se você mudar, dizendo não, isso é procedência do diabo. E isso, lamentavelmente, é o que acontece na sociedade de hoje. É o que acontece em todos os segmentos, inclusive dentro das nossas igrejas. No meio evangélico, pessoas que compram e não pagam, pessoas que falsificam documento, pessoas que esquentam a carteira profissional para mentir na agência que ele for, na empresa que ele for, como que aquele registro que está na carteira dele é verdadeiro e que ele trabalhou naquela empresa. Quando na verdade ele nunca trabalhou naquela empresa. Ele está mentindo, enganando aquela empresa onde ele foi pedir emprego, pedir trabalho. Há pessoas que falsificam certificados, diploma. Outros subornam para tirar a carta de motorista. Eu conheço muitos crentes que a carta de motorista que eles têm porque eles comprou a pessoa. Ele subornou o inspetor, o responsável, para lhe policiar, para lhe reprovar na eventualidade de um erro, que lhe reprovasse para ser habilitado para dirigir. Mas a pessoa subornou. Conheço muitos crentes. E algum que a mulher dele até disse: meu marido dirige melhor do que muitos aí, que tirou a carta legalmente, normalmente. A esposa desse irmão falou isso, justificando o erro do marido. Ela disse isso, que o marido dela dirigia melhor do que muitos que tirou a sua carta de motorista normalmente. Então há muitos crentes dentro das igrejas que se diz salvo, que diz que vão para o céu, enrolando e enrolando as pessoas, mentindo, enganando em seus negócios. Crente que tem estabelecimento, tem comércio e não emite nota fiscal. Se você for pedir uma nota fiscal, o semblante dele descai. Crente que tem negócio nesta vida, que são patrões, que são senhores, que tem comércio, tem que andar em legal com a lei. O cliente chega lá no seu estabelecimento para fazer uma compra, ele tem que emitir a nota. Ele não tem que esperar o cliente pedir. Porque se nós for observar, em estabelecimento funciona assim. Se você for fazer uma compra e você não pedir a nota fiscal, ele também não tem a atitude de te dar a nota. Por que ele não te dá a nota? Porque lá na frente ele vai
omitir aquilo que vendeu. E omitindo, ele não vai estar declarando. Então ele vai estar sonegando o imposto para o governo, vai estar mentindo. E isso entre os crentes parece algo normal, natural, aceitável, porque tudo vai bem, nada lhe acontece, seu estabelecimento continua progredindo, vendendo, e nisso ele não dá a mínima para a vida espiritual. Isso acontece. Se você quer fazer um teste, se o que eu estou falando aqui é verdade ou mentira, vai em um estabelecimento de um crente. Porque o crente que tem um estabelecimento, ele tem um CGC, ele tem uma razão social. E para se ter um CGC, para ter uma razão social, precisa estar em legal, de acordo com a lei, com a justiça. Senão, você não abre o estabelecimento. A não ser que esteja clandestino. O nome, a placa que está lá, não consta nos registros, nos cadastros da prefeitura. E lamentavelmente, tem estabelecimento de crente nessa situação. Tem até igreja. Igreja com nome ilegal. Não consta lá nos cadastros da prefeitura. E Deus, no entender desses homens, dessas mulheres, desses crentes, tem que engolir tudo isso de goela abaixo. Tem que os engolir, os aceitar. Afinal, eles são dizimistas, ofertantes, sustenta missionários. Então Deus tem que os engolir. Isso no entender desses pastores, desses crentes. Mas isso acontece em meio dos cristãos. Eles sonegam, eles mentem. Faz um teste. Eu vou confessar aqui para os irmãos. Vou confessar para os irmãos. Se for para eu escolher, irmãos, eu estou sendo sincero. Eu estou pregando aqui sobre a mentira, então eu não vou mentir. A minha esposa, quando viva, era minha testemunha. Que tanto eu falava isso que eu vou falar aqui, como eu fazia. Se fosse para eu escolher entrar em um estabelecimento de um crente e de um não crente, eu preferia 10 vezes entrar no estabelecimento daquele que não é crente. Sabe por quê? Porque se ele não me desse nota fiscal, eu ia entender. Mas se eu entrasse no estabelecimento de um crente, como eu tenho entrado, e ele não me dá nota fiscal, aí eu não ia entender nunca. Eu ia ficar escandalizado. E o mais feio para esse crente era eu fazer o que eu faço, pedir a nota. E muitos donos de estabelecimento não gostam quando você pede a nota fiscal. Porque se você pedir a nota fiscal, ele será obrigado a declarar. Mas se você não pede, ele vai ter que mentir. Porque ele não vai declarar, então ele vai estar dizendo, no momento que ele não declara, que ele não vendeu aquilo, quando na verdade ele vendeu. Irmão, vamos ser sinceros e realistas. Se realmente a Bíblia é verdade, se realmente a Bíblia é a palavra de Deus, se realmente Deus vai fazer valer tudo quanto se deixou de obedecer neste livro, vai ficar muito crente, vai ficar muita gente. A não ser que no céu também tenha o jeitinho brasileiro.
A não ser que lá no céu também tenha o tapinha nas costas. A não ser que no céu Deus também, ele vai agir de mentira, e ele falou que ia punir aquele que tirasse um tio ou um jota da lei, e ele vai fazer uma vista grossa e vai deixar passar. Mas se for fiel mesmo, naquele dia, como está escrito nesse livro, o que Jesus disse é verdade. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque o que tem de crente enrolão, mentindo, enganando, chapodando, não está escrito. Compra, não paga, o nome está no Serasa, e muitos em cima do altar, à frente do trabalho da igreja, pastores. Mas é lamentável, irmão. Mas eu evito entrar no estabelecimento de um crente. Eu evito. Porque quando eu vejo que ele não me deu a nota fiscal daquilo que eu comprei, na minha mente logo vem, pecou. Porque a nota fiscal, irmão, não tem valor para se dar. Se você chegar no estabelecimento e você comprar uma bala, ele tem que te dar nota fiscal daquela bala. Porque quando ele compra, ele quer a nota fiscal de tudo. Até dos centavos. Mas os estabelecimentos, eles não querem dar dos centavos. Então que não vendesse. Tivesse uma certa quantidade para vender. Pelo contrário, até de uma bala tem que se emitir a nota fiscal. Mas vai no estabelecimento de um crente. Vai naquela Conde de Sarzeda, onde se diz ali que todo mundo é crente. Vê se ele te dá nota fiscal. Irmão, se para ser salvo mesmo for como estar aqui na Bíblia, se esse livro realmente é a palavra de um Deus santo, 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 justo, 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 vai ficar muita gente, porque o que tem de pessoas enroladas, que não confessou, não confessa o pecado, mas continua na prática contínua do pecado, vai ficar. Vai ficar, irmão. Vai ficar. Principalmente nesse pecado de mentira, aonde se diz que ninguém consegue viver sem mentir. E mentir, a palavra mentir, irmão, quer dizer dolo, fraude, enganar. Quando você mente, você está enganando. E o enganador é o diabo. Enganar é do diabo. Mentir é do diabo. Foi por ele que entrou a mentira. Ele instigou o homem a mentir, a mulher a mentir. O ministério da mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Então quem mente torna-se filhos dele. Mas o crente, mesmo que ele tenha danos, ele não volta atrás no que ele falou. Ele não engana. Ele sofre o dano, ele sofre o prejuízo. Mas o que ele disse, ele sustenta. Porque a palavra dele é sim, sim, não, não. Mateus 5, 23. Foi aonde Jesus falou sobre isso. Então o crente, o falar dele é sim, sim, não, não.
sim, sim, não, não. Ou seja, Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. Agora, o não, não, ele pode ser sim. O não, não, ele pode se tornar sim. Como? Ora, lembra aquela parábola que Jesus disse que um homem tinha 2 filhos? O mais velho disse: pai, eu vou para o campo hoje. O mais novo disse: eu não vou. O mais velho disse que ia, não foi. E o mais novo que disse que ia, que não ia, ele foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 disseram a verdade? Aí Jesus disse: aquele que disse que não ia, mas foi. Ou qual dos 2 que fizeram a vontade do Pai? Perguntou Jesus. Foi aquele que disse que ia e não foi? Ou foi aquele que disse que não ia e foi? Então responderam: aquele que disse que não ia e foi. Então, para Deus, irmão, não é o falar que funciona. Para Deus funciona o fazer. O fazer. O obedecer. Falar que vai obedecer e depois não obedecer, isso não vale. Ser crente para depois andar do mesmo jeito, isso para Deus não vale. Mas lamentavelmente, irmão, no meio evangélico, no meio cristão, é como está sendo hoje, de uns anos para cá. A mentira em cima do altar. E já inventaram até a mentira santa, né? O diabo já inventou a mentira santa. Você já ouviu, você já viu como eu já ouvi e já vi. E vamos continuar a ouvir e a ver. Em cima dos altares da nossa igreja. Pastores que diz, quando está às vezes lendo os pedidos de oração, e ele lê lá que o irmão está pedindo oração porque ele está completando mais um ano. Aí o irmão que está lá na frente diz, está no altar, o pastor ou o obreiro, ele diz assim: o nosso irmão está completando 15 anos. E você sabe que não é. Você sabe que aquela pessoa não tem essa idade. Ou então ele diz: fulano está completando 20 anos. E a igreja sabe que não é 20 anos. Que a gente sabe, você sabe quem é o irmão, então. Isso é a mentira santa. Porque ele mentiu. Porque o irmão não está completando 15 anos, não está completando 20. Ele mentiu. Mas essa mentira parece que ela é aceitável na igreja, no meio cristão, porque é a mentira santa. E outros tipos de mentira em cima do altar que se faz. Há muitos casos que caracteriza a mentira. Caracteriza a mentira em cima dos altares das nossas igrejas.
Mas parece que isso aí é tolerável, é aceitável. Então é o que se chama hoje mentira santa. Mas para Deus, irmão, a mentira ela não é santa, nunca foi santa e nunca será santa. Tudo que você falar que induz a pessoa ao erro é mentira. Você está pecando. Você está pecando. Mas infelizmente, entre os crentes, a mentira é um pecado aceitado. Só que para Deus, irmão, não é. E toda mentira receberá o seu castigo. Porque no livro de Apocalipse está escrito que de fora ficarão qualquer que ama e comete a mentira. Vão ficar de fora, não vão entrar no céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os que amam e os que praticam a mentira. Tem aqueles que amam a mentira e comete. E tem outros que não mente, mas consente com os que mente. Se faz tão mentiroso quanto o que mente. Vão ficar de fora. Porque nenhum mentiroso há de herdar o reino do céu. E quem é o mentiroso? Aquele que anda na prática contínua da mentira. Podemos até mentir, mas não podemos esquecer-se de pedir perdão e não mentir mais. Mas aquele que anda na prática continuada da mentira é mentiroso, é porque ele é mentiroso. Ele é tendencioso a mentir. Mas a mentira, irmão, ela é do diabo. E nós lemos uma passagem muito interessante, muito conhecida na igreja. Pouca pregada, pouca falada. Mas quando se fala em Ananias e Safira, logo todo mundo sabe o que esse casal fez. Era costume, não era mandamento, não era por exigência do ministério. Não, os irmãos faziam isso de bom grado e da sua própria vontade. Pois a palavra de Deus diz que o coração do povo era um só. Ninguém tinha nada seu como seu, mas como de todos. Era assim a igreja no princípio, por volta do 1º século. A igreja era desse jeito. E tinha irmãos que eles tinham herdade, eles tinham terra, que era o forte daquela época. Terra, hectares, herdades de terra. Então alguns irmãos vendiam
as suas terras e o valor entregava para os apóstolos administrar. Não era como se erroneamente se prega hoje. Não era dando para eles. Era para eles administrar a bel favor de todos. Prazer de todos. Certo? Então, depositava aos pés dos apóstolos. Hoje vende-se uma herdade, um bem, nós depositamos no banco. Entregamos ao banqueiro para que ele administre o nosso dinheiro. Ele ganha e nós ganhamos. Na época da igreja, quando um dos irmãos ponhava em seu coração, ele vendia uma herdade e o valor ele depositava aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem, favorecendo a todos os irmãos. E isto fez um certo irmão, ele fez esse gesto. Um irmão chamado José Barnabé. Ele tinha o cognome de Barnabé. O nome dele era José, porém tinha o cognome de Barnabé. Então o irmão Barnabé, o que é que ele fez? Esse gesto, esse ato do irmão Barnabé era praticado por muitos, de maneira que não havia necessidade alguma entre a igreja. Não precisava de cesta básica, de campanha do quilo, de ficar insistindo aos irmãos para que tragam o quilo. Não. O coração do povo era um só, que ninguém necessitava de coisa alguma na igreja. Porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, veja, vendendo-as, não é vendiam, não. Não é vendiam e traziam, não. A expressão do versículo aqui não está dizendo vendiam e não. Vendendo, ou seja, era algo espontâneo da pessoa. Ele vendendo uma casa, vendendo uma propriedade, veja bem, não é que eles vendiam para trazer para a igreja. Não é que ele vendia para trazer para o pastor, de maneira nenhuma. A expressão do versículo aqui é bem explícita. Vendendo, alguns que tinham herdade ou casas, vendendo-as. Chegou uma ocasião, um momento que caiu dele vender aquela casa, vendeu aquela terra, aquela herdade, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha que maravilha. A repartição daquele valor, a partilha daquele valor, era conforme a necessidade que cada um tinha. Quem tinha menos necessidade ganhava menos. Quem tinha mais necessidade ganhava mais daquele valor da venda daquela herdade que espontaneamente não foi por pedido do ministério do pastor, não foi por leitura de Malaquias 3:10, não,
mas algo deles mesmo vendendo. Ele vendeu uma propriedade, ele trazia o valor e depositava aos pés dos apóstolos, os quais repartia por cada um segundo a necessidade. E Barnabé, ele possuía uma herdade. Ele possuía uma herdade. Ele vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia, por isso. Devia ter mais de uma, achou por bem vender uma, e vendo a necessidade de estar suprindo na igreja, e vendo a fidelidade com que os apóstolos cuidavam desses negócios, que parece igual hoje, né, irmão? Parece com hoje, ou hoje parece com aqueles dias dos apóstolos, de tão fiéis que são os nossos pastores no que diz respeito ao dízimo, né? Porque a palavra de Deus diz: trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, mas nunca há mantimento. Se não trouxer a campanha do quilo, se na necessidade de um irmão não passar a salva a segunda, a terceira vez, aquele irmão necessitado morre de fome, ele é despejado, ele tem a luz cortada, ele tem a água cortada. Porque parece que quando se trata nesse quesito, os dízimos não funcionam e são depositados aos pés dos pastores. Mas parece que dão para eles, são deles. Que parece que só é usado quando é para suprir a necessidade de um pastor amigo, chegado do pastor. Porque de um membro, quem supre a necessidade dele é o passar a salva a segunda vez. É o fazer a campanha do quilo, pedindo aos irmãos para trazer o quilo, porque tem irmãos nossos que estão necessitados. Mas e os dízimos? E as ofertas? E o que diz a palavra de Deus? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, se há dizimistas, há dízimos. Se há dízimos, tem que ter mantimento. E mantimento não é parede, não é cimento. Mantimento, irmão, é comida. Quando se diz em mantimento, fala de alimento. Não adianta querer mudar a palavra para coisas materiais. Para lâmpada, para parede, para rebocar, para construir. Não. Os dízimos que era trazido ao sacerdote, ao templo, era para mantimento dos sacerdotes. Era para manter ele, para sustentar eles, para que eles não abandonassem a ministração do templo para ir trabalhar, para ter que comer. Então, dízimo é para isso. Hoje mudaram. Trazei todos os dízimos, mas nunca há mantimento na congregação local, na sede, nunca há mantimento, irmão. Quando há um irmão necessitado, tem que passar a salva. Tem que implorar, pedir, mendigar para a igreja, para suprir a necessidade do irmão. Está errado. Está errado. Está errado, irmão. Se o dízimo é bíblico para o Novo Testamento, como tanto querem insistir, quando nós sabemos que não é, então também a administração também, lá naquela época, tem que servir também para hoje. Tem que ter mantimento para suprir a necessidade dos irmãos.
O irmão está desempregado, está necessitado, ele está precisando pagar o aluguel. É para isso que tem os dízimos na igreja. Para suprir a necessidade daquele irmão, até que ele volte novamente ao mercado de trabalho. Mas isso não acontece. É uma mentira dentro da igreja, é o que eu estou falando aqui. Eles mentem com relação à administração do dízimo. A partilha do dízimo. Aqui, onde estamos lendo, era diferente de hoje. Vendia a propriedade de livre e espontânea vontade, sem estar lendo Malaquias 3:10, certo? Sem ficar pregando que você é ladrão, que o diabo vai... Não, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Os irmãos de livre e espontânea vontade, vendendo sua propriedade, vendendo sua casa, eles traziam o preço em que foi vendido e depositava aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para que eles administrassem aquilo. E a administração era fiel, era sincera, era conforme a necessidade de cada um. Hoje, quando se trata de um pastor, quando se trata de um irmão mais chegado, aí os dízimos servem, aí há mantimento na despensa. Mas quando se trata de um membro comum, de um irmão que soa, levanta de madrugada para trabalhar, para no fim do mês dar o seu dízimo, ele não tem retorno. Ele não tem retorno. Porque o que se prega hoje é que o irmão tem o dever de trazer, mas não tem o direito de saber como é administrado. Uma vez que você entrega seu dízimo na igreja, esqueça como ele está sendo administrado. É isso que eu tenho ouvido se pregar em cima dos altares das nossas igrejas. Está errado. Está errado, irmão. Aqui, o que eles vendiam e o que eles traziam, eles tinham conhecimento de como era administrado. Está aqui, repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aí Barnabé achou também de entrar nessa benção. Vendeu sua herdade, trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. O irmão Ananias com a irmã Safira quiseram também fazer bonito. Eles quiseram que a igreja soubesse, tomasse conhecimento do seu feito maravilhoso também. Venderam uma herdade, trouxeram o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Só que misturado com mentira. Ele misturou o preço do que ele vendeu com mentira. E de comum acordo com a mulher, Ananias, ele vendeu uma propriedade, reteve uma parte do valor da propriedade, e levou a parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Veja bem, ele vendeu a sua propriedade por certo valor, tirou uma parte daquele valor que ele vendeu a propriedade, que era dele,
porém foi lá e depositou aquela outra parte, dizendo com certeza que ele tinha vendido a propriedade por aquele valor que ele estava depositando para os apóstolos. Mentiu. Mentiroso descarado. O pastor Pedro, tomando conhecimento, chamou o irmão Ananias e falou para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Veja bem, Satanás encheu o coração de Ananias de mentira, para que ele mentisse. Satanás chegou e falou para ele: olha, por que é que tu vai dar todo esse valor para a igreja? Por que que tu não tira a metade e tu dá só a metade dizendo que foi o valor da herdade que tu vendeu? E eles vão engolir, e tu vai ficar com a metade, e a outra metade que tu deu, tu vai ter o aplauso da igreja. Tu vai ser visto como Barnabé foi visto. Porém, Barnabé deu tudo, e tu vai dar só a metade dizendo que foi o valor da herdade que tu vendeu. Ananias aceitou o que o diabo falou no coração dele. Ele foi e depositou aos pés dos apóstolos aquele valor, dizendo que foi o preço pelo qual ele vendeu a sua herdade. Mas o dono da igreja, irmão, é Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele controla a igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja sincera, a igreja que anda na luz da palavra, na obediência à palavra. O pastor que conduz a igreja com disciplina, que conduz a igreja com profecia, que é a palavra. Esse pastor, Deus não deixa que ninguém engane ele. Mas hoje os pastores são enganados, irmão, pelos membros, pelos liderados, pelas ovelhas. Muitos pastores são enganados, sabe por quê? Porque eles também andam enganando. Então Deus os deixou de mão. É membro em pecado que estão cantando, que tem cargo na igreja, que tem oportunidade e assim por diante. Deus permite que esses homens que estão sobre os altares sejam enganados, irmão. Porque eles também enganam. O maior engano é um pastor conduzir a igreja à luz do mundo, à luz da vaidade, à luz da sensualidade. Esse é o maior engano que um pastor está cometendo como pastor sobre o altar diante da igreja de Deus. É quando ele não conduz o povo segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus ordena, como a palavra de Deus manda. Então ele é um enganador. Então Deus permite que os membros também o enganem. E é o que tem acontecido hoje. Pastores enganados, sem visão, sem revelação de Deus, porque eles também são enganadores. Não conduz a igreja segundo a palavra de Deus. Mentem. Estão mentindo quando se nega a conduzir a palavra na verdade, eles estão mentindo. Então Deus não está com esses homens. Deus não está na igreja que eles dirigem. Então eles são enganados. Pessoas grávidas que quando casam, já casaram grávidas e enganam o pastor.
Pessoas fornicando, adulterando dentro da igreja e tendo cargo, tendo funções, exercendo funções, tendo oportunidades, e o pastor nunca tomou conhecimento. Deus deixou com que eles enganassem, porque eles também são enganadores. Ensinam o povo mentiras, quando deveria ensinar o povo a verdade. Mas por amar o povo mais do que a Deus, eles vão enganando, mentindo para o povo no que concerne a santidade, a obediência da palavra de Deus. E Ananias pensou que podia enganar o pastor Pedro. Pedro, tomando conhecimento, chama Ananias e fala para Ananias por que ele permitiu. Por quê? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aí Pedro fala aquilo que é lógico. Pedro fala para ele aquilo que é óbvio. Pedro diz para Ananias: guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? E é verdade, irmão. Ele não precisava mentir. Ele não precisava tentar enganar o pastor da igreja. A propriedade era dele, ninguém tinha nada a ver com isso. O meu carro é meu, ninguém tem nada a ver com o meu carro. Se eu vender, e eu quiser dar metade do que eu vendi, eu dou. Se eu não quiser dar nada, eu não dou. E nem por isso Deus vai deixar de me abençoar, irmão. Porque as bênçãos de Deus não é pelo muito que você dá, não é pelo pouco que você dá, é pelo que você é para Deus na igreja. As bênçãos de Deus não é comprada, ela é por fé. As bênçãos de Deus não se recebe pelo muito que você dá na igreja. Não, irmão. Ah, aquele irmão ali, ele dá pouco na igreja e por isso a bênção dele vai ser pouca. Não. É por fé. É por fé. Ananias, se ele tivesse vendido a propriedade como ele vendeu, Pedro disse para ele: olha, a propriedade era tua. Se tu, guardando, ela ficava para ti. Se tu não vendesse a propriedade, ela era tua. Era tua. Não era da igreja. Não era dos irmãos. Era tua. Vendida, ela estava em teu poder. Então o valor era teu. Se tu não vendesse, ela era tua. Se tu vendesse, ela era tua também. Então o valor era teu. O preço pelo qual tu vendeu a propriedade que estava em teu poder era teu. Era teu. Por que formaste este desígnio em teu coração? Por que tu tramou, tu pensou isso no teu coração, de fazer isso? Vou vender a propriedade, o valor que eu vender, eu vou tirar a metade, a outra metade eu vou levar dizendo que aquele foi o valor pelo qual
eu vendi aquela herdade. Ou seja, eu estou dando todo o valor pelo qual eu vendi aquela herdade para a igreja. Mentiu. Usou de mentira na igreja, para com o pastor da igreja, pelo qual Deus velava. Por causa da fidelidade do pastor Pedro para com Deus na igreja, no conduzir a igreja do Senhor,